Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 48. Bons estudos! Você já aprendeu a fresar utilizando o aparelho divisor universal. Hoje você vai aprender a fresar engrenagens, também usando o aparelho divisor universal, mas usando a divisão indireta. Fique esperto! Na teleaula de hoje você vai aprender a fazer alguns cálculos necessários para fresar engrenagens cilíndricas de dentes retos. Quando se trata de produção de engrenagens em série, a operação é realizada em máquinas especiais, mas isso a gente vai ver numa outra teleaula. Agora, se a operação for para fazer poucas engrenagens, pode ser utilizada a máquina fresadora. Saiba que a operação de fresar engrenagens é uma das mais importantes que o fresador executa. Por isso não saia daí, porque a nossa teleaula está começando. A essa altura você sabe que engrenagem é um conjunto de rodas dentadas como essas. Repare que uma transmite movimento para outra. No dia a dia da oficina e da indústria, a gente costuma chamar a roda dentada de engrenagem. Se você observar bem, vai encontrar engrenagens por todos os cantos. Você vai encontrar engrenagens em máquinas de moer cana, em escadas rolantes, no câmbio de um automóvel e em máquinas industriais, só para citar alguns casos. É por isso que a gente tem que aprender a fresar engrenagens. Vamos começar vendo como fresar uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Para produzir uma engrenagem numa máquina fresadora, a gente tem que usinar os dentes dela com uma fresa de perfil constante, a fresa módulo. Tito, eu não consigo me lembrar o que é módulo. E então eu já percebi que antes da gente fazer os cálculos, para selecionar direitinho qual é a fresa módulo, para depois a gente usinar as engrenagens, eu acho que a gente vai ter que recordar qual é o conceito de módulo. Eu acho muito bom, porque assim todo mundo fica por dentro. O módulo de uma engrenagem é o quociente resultante da divisão do diâmetro primitivo pelo número de dentes. O módulo é sempre expresso em milímetros. O cálculo do módulo fornece todas as dimensões da engrenagem. O módulo é normalizado e expresso com números inteiros ou decimais. Então o módulo é cada parte do diâmetro primitivo, certo? Certíssimo. Isso quer dizer que se o módulo é expresso em uma medida inteira ou decimal, o mesmo vai acontecer com a medida do diâmetro primitivo e com outras dimensões múltiplas do módulo. Bom, agora chega de lero-lero porque a gente tem que fazer um par de engrenagens. Olha, a engrenagem 1 vai ter 25 dentes e a engrenagem 2 vai ter 60 dentes e o módulo será igual a 2. Então, para começar, a gente tem que conferir se as dimensões desse blank estão corretas. Para isso a gente tem que calcular o diâmetro primitivo da engrenagem, o diâmetro externo e o comprimento dos dentes. Vamos começar vendo o cálculo do diâmetro primitivo das engrenagens. Para calcular o diâmetro primitivo das engrenagens, a gente usa essa fórmula. Então vamos calcular o diâmetro primitivo da engrenagem 1. Fazendo as substituições, o diâmetro primitivo da engrenagem 1 é igual a 50 milímetros. Agora a engrenagem 2. Fazendo as substituições, a gente descobre que o diâmetro primitivo da engrenagem 2 é igual a 120 milímetros. Então agora a gente pode fazer o cálculo do diâmetro externo das engrenagens. Para calcular o diâmetro externo das engrenagens, a gente usa esta fórmula. Então, vamos calcular o diâmetro externo da engrenagem 1. Fazendo as substituições, o diâmetro externo da engrenagem 1 é igual a 54 milímetros. Agora, o diâmetro externo da engrenagem 2. Fazendo as substituições, temos que o diâmetro externo da engrenagem 2 é 124 milímetros. Então, essas devem ser também as medidas do diâmetro externo dos blanks. Bom, agora a gente tem que calcular o comprimento dos dentes das engrenagens. De acordo com a ABNT, a medida do comprimento dos dentes oscila de 6 a 10 vezes o módulo. Na prática, é usual trabalhar com a média de 8 vezes o módulo. Sabendo disso, a gente pode partir para o cálculo do comprimento dos dentes. O comprimento dos dentes é igual a 8 vezes o módulo. Fazendo a substituição,
temos que o comprimento dos dentes é igual a 16 milímetros. Com os valores que você encontrou até agora, dá para conferir o diâmetro externo dos blanques e o comprimento dos dentes. Bom, depois disso, é hora de calcular a altura dos dentes, para saber quanto você deverá aprofundar a fresa no blanque para construir a engrenagem. Para isso, você tem que conhecer o ângulo de pressão, chamado de ângulo beta. Lembre-se que o ângulo de pressão pode ter 15 ou 20 graus, dependendo da fresa utilizada, sendo que o mais usado é o de 20 graus. Agora vamos ao cálculo da altura do dente. Antes de calcular a altura do dente, você tem que saber que ela é normalizada. Agora nós vamos calcular a altura do dente sabendo que a norma utilizada é a DIN-ABNT e que o ângulo beta é de 20 graus. A gente já sabe que a altura é igual a 2,166 vezes o módulo. Fazendo as substituições, nós chegamos ao seguinte resultado. A altura é igual a 4 milímetros e 332 milésimos. Esta é a profundidade que a fresa deve penetrar no blanque. Com todos os cálculos feitos, nós podemos passar para a escolha da fresa. Para usinar dentes de engrenagens, nós usamos a fresa módulo, que é essa aqui. As fresas módulo são fornecidas em jogos de 8 até o módulo 10. A partir desse módulo, são fornecidas em jogos de 15. Dá uma olhada. A escolha da fresa está condicionada ao número de dentes. Essa é a tabela que a gente usa para escolher as fresas de módulo de 1 a 10. E para usinar engrenagens acima do módulo 10, o jogo de 15 fresas é fornecido desse jeito. Já dá para escolher as fresas. Para a engrenagem 1, em que o número de dentes é igual a 25, a fresa deve ser de número 4. E para a engrenagem 2, que o número de dentes é igual a 60, a fresa deve ser a de número 7. Pronto! Agora já dá para você ver como usinar dentes retos em engrenagens cilíndricas. Bom, Tito, com os cálculos, a gente já descobriu um monte de valores. Certo. Acho que agora a gente pode usinar os dentes retos em engrenagens cilíndricas. Tudo bem, mas antes, vamos relembrar os valores que a gente já achou. Tanto na engrenagem 1 como na engrenagem 2, a gente tem um número de dentes, o diâmetro primitivo, o diâmetro externo, o comprimento dos dentes, o ângulo de pressão e a altura do dente. Então vamos fresar a engrenagem 1. Calma, antes de montar e preparar o cabeçote divisor, a gente precisa calcular o número de furos que o disco deve ter. Para isso, a gente vai ter que fazer o cálculo da divisão indireta. A divisão indireta é mais usada do que a divisão direta porque permite maior número de divisões. Ela se chama divisão indireta por causa do sistema de transmissão de movimento do manípulo para a árvore. Para fazer uma divisão indireta simples, a gente usa a fórmula N é igual à relação do divisor dividido pelo número de divisões a efetuar. Nosso cabeçote divisor tem uma relação de divisão de 1 para 40. Como a engrenagem tem que ter 25 dentes, ficamos com 40 dividido por 25. Esse resultado significa que temos que dar uma volta e mais 15 furos num disco com 25 furos. Como não existe disco de 25 furos, a gente monta essa fração equivalente. E ela nos leva a outra fração equivalente, que vai permitir a escolha de um disco com um número de furos normalizados. Se o resultado encontrado for 9 dividido por 15, isso quer dizer que a gente vai ter que utilizar um disco com 15 furos e nele deslocar uma volta e mais 9 furos. Isso quer dizer que para cada dente fresado, a gente vai ter que girar uma volta completa e mais 9 furos no manípulo do aparelho divisor. Então, finalmente, vamos para a usinagem. A gente fixa a peça no mandril e fixa o mandril no aparelho divisor. Depois, fixa o disco no aparelho divisor e regula o setor para 9 furos. Fixa a fresa para o módulo 2, número 4, que a gente escolheu com a ajuda da tabela normalizada. Agora, a gente posiciona a fresa no centro do eixo e tangencia a peça. Inicia o corte manualmente e completa o passe com um movimento automático, fazendo a primeira ranhura. Gira a peça para fresar a segunda ranhura. Para isso, desloca outra vez o manípulo do aparelho divisor em uma volta e mais 9 furos. Faz a ranhura e está pronto o primeiro dente, que a gente mede com o auxílio de um instrumento.
Na usinagem das outras ranhuras, o procedimento é o mesmo. Agora vamos fresar a engrenagem 2. Vamos nessa. Para isso, a gente tem que seguir os mesmos passos da engrenagem 1. Só que agora, a engrenagem a usinar deve ter 60 dentes e nós vamos ter que escolher um outro disco para o aparelho divisor e uma outra fresa. Escolher a fresa é fácil, é só consultar uma tabela. Agora, para escolher o disco divisor, a gente tem que fazer o cálculo da divisão indireta. E para isso, a gente vai ter que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Ah, eu me lembro. Para escolher um outro disco, eu tenho que dividir a relação do divisor pelo número de divisões a efetuar. Substituindo pelos valores conhecidos, eu vou descobrir que preciso girar o manípulo em 10 furos no disco de 15 furos. Quer dizer então que eu posso usar o mesmo disco com 15 furos? Isso, mas não é sempre que isso acontece. E agora, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você relembrou o que é uma engrenagem. Aprendeu a calcular o diâmetro primitivo e o diâmetro externo das engrenagens. Aprendeu também a calcular o comprimento e a altura do dente e a escolher a fresa. Finalmente, aprendeu a fazer o cálculo da divisão indireta e a usinar dentes retos em engrenagens cilíndricas. Hoje você começou a aprender a fresar engrenagens. Agora, é muito importante que você dê uma olhada no seu livro de estudos e resolva os exercícios, porque na próxima teleaula tem mais fresagem de engrenagens. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.